Olá, mulher, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Rebeca. E eu sou a Gláucia. E hoje a gente vai conversar sobre ser gente como a gente. Pois é, gente, hoje nós resolvemos trazer os nossos defeitos. Jogar no ventilador e é isso aí. Bem-vindos ao Conexão Pod, onde não trazemos o amor de volta, mas colocamos os traumas da vida adulta na roda sim. Somos duas jovens na casa dos 20, em estados diferentes, mas conectadas por histórias, dilemas e, claro, muita conversa. Aqui vamos falar de tudo: vida profissional, relacionamentos, amizades e aquelas crises existenciais que todo mundo finge que não tem. Conexão Pod, dando voz aos dilemas pra gente não surtar sozinhas. Então, aperta o cinto e embarque com a gente nessa. Passageiras, preparar para decolar. Altas exposições aqui hoje, né? Por que não? A gente sempre falou muito sobre autoconhecimento e assim, o autoconhecimento ele traz muita clareza pra gente, inclusive sobre as coisas que a gente não gosta na nossa personalidade, que a gente gostaria de mudar, mas que não é assim bem do dia pra noite, ou que às vezes a gente não consegue mudar mesmo, e aí o que acaba sobrando? Aceitar, né? Aceitar que eu sou falho, aceitar que não dá pra acertar o tempo todo. Então é sobre isso que a gente vai falar, sobre as coisas que a gente não se orgulha tanto de ser, de ter, de fazer. Isso, e eu vou começar aqui me explanando uma coisa que eu detesto em mim, mas detesto. Eu sou muito tipo assim, vamos fazer. Mas quando eu tiro pra procrastinar, assim, não é pouquinho, eu procrastino muito. E eu não sei se isso é uma maneira de tentar me sabotar pra depois, tipo, não deu certo porque aconteceu isso, sabe? Então, esse é um defeito que eu odeio em mim. Tá, eu sou muito procrastinadora, mas eu vou começar pelo que eu mais odeio, assim, que é o que mais me incomoda, é que eu sou muito bagunceira. E eu sou muito bagunceira mesmo, assim, eu já até falei pra Gláucia, tem vezes que eu olho pra minha bagunça e eu não consigo arrumar ela porque eu não sei onde as coisas ficam, eu não sei onde eu guardo as coisas, eu não tenho essa noção, não tenho essa perspectiva de assim, não, porque vai ficar muito lindo, tudo aqui, tudo ali, numa caixinha aqui, eu não consigo, não vai. E aí eu arrumo num dia, no outro pode ter certeza que vai estar bagunçado. A minha mesa, eu bagunço, eu vou pintar, eu deixo as tintas aqui. Aí eu lembro que um tempo atrás eu vi um vídeo na internet que algumas pessoas repostaram, que era: o segredo é você não deixar rastros. Gente, primeiro que eu preciso sair pegando todos os rastros que eu já tenho deixado nos últimos dias, pra a partir daí eu pensar, não, agora eu não vou deixar rastro mais, porque é automático, assim, tudo que eu faço eu deixo alguma coisinha pro canto, eu sou muito bagunceira. Amiga, mas eu vi esses dias um negócio que fazia muito sentido, que pessoas criativas costumam ser mais bagunceiras, porque uma mente criativa realmente é bagunceira, né? E talvez faça sentido pra você. Talvez, como você tem esse lado de criatividade muito aflorado, eu sou mais metódica, assim, com a organização. Não que eu não seja bagunceira, a Rebeca bem sabe. Tipo, às vezes meu quarto tá um caos. Porém, eu prezo muito por organização. Eu me sinto gente como a gente. Quando você me manda sua bagunça, eu fico, me sinto acolhida, assim, eu fico feliz. Eu fico, não sou a única. Então, às vezes ele tá muito bagunçado, só que eu tenho mais facilidade de manter organizado, sabe? E capricorniana, né, gente? Pelo amor de Deus, eu sou assim, né? Eu sou toda da organização, dos business, dos negócios. Então, pra mim é mais fácil. Porém, a minha procrastinação também influencia muito nesse negócio de organização. E é uma coisa que eu não gosto em mim. Já falei aqui. Eu também não gosto, que eu sou uma pessoa um pouco brava. Um pouco muito. E assim, por muito tempo eu usei essa braveza como tipo, sabe personalidade forte? Então eu tenho. E eu acabava ofendendo muitas pessoas com essa minha personalidade forte. E aí eu queria entrar num tópico que pra gente conversar sobre isso, amiga, é que muitas vezes os nossos defeitos, eles podem nos tornar vilãs na vida de outra pessoa. Um exemplo que eu dei foi esse.
sou muito sincera, eu sou muito brava, eu tenho uma opinião muito forte e às vezes eu posso magoar uma pessoa por simplesmente ser sincera demais, por ser brava demais. Porque sinceridade é uma qualidade? É, mas tudo em excesso pode se tornar um defeito. Organização em excesso pode se tornar uma neura, pode ser um problema mental, literalmente. E eu nunca me esqueço de um dia que eu tinha uma amiga na época, hoje nós não somos próximas, mas ela comprou um apartamento e ela tava toda feliz porque comprou um apartamento. E ela me falou assim, eu comprei um apartamento e aí a vista da sacada dá pra ver os presos, que era na frente de um presídio, assim, tipo, um quarteirão quase depois, mas como prédio alto, dava pra ver os presos tomando sol. Daí eu olhei pra cara dela, tipo, ai amiga, que triste, né? Tipo assim, gente, sério. A intenção dela era só, tipo, contar os detalhezinhos da casinha dela. Tipo, só comentou. ela tava feliz com a conquista. E eu, tipo, ai, amiga, que triste, né? Tipo, que visão. Gente, na hora ela murchou. E aí, na hora eu nem me toquei. Mas quem bate não lembra, né? Mas quem apanha. E aí, esses dias eu passando de bicicleta por esse presídio, eu lembrei disso que eu falei pra ela. Foi essa semana ainda. E aí eu pensei, meu Deus, por que eu fui falar aquilo? A minha sinceridade, que era pra ser uma qualidade, em excesso virou um defeito, sabe? Virou um gente como a gente. E eu fui desnecessária na minha fala. Assim, lógico, gente, não é bom, obviamente, morar na frente, tipo, ver os presos tomando sol. Não é a melhor vista do mundo, mas, cara, era a casa dela, sabe? Eu não tinha o direito de diminuir a conquista dela. Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado com as nossas qualidades também, porque elas podem se tornar defeitos. Sim. E isso que você falou da gente ser vilão na vida das pessoas, muitas vezes a gente se torna vilão na nossa própria vida, né? Igual nesse caso, de quase perder uma amizade, de ficar se comparando com situações que, é porque eu queria ser menos grossa, eu queria ser menos procrastinadora, eu queria ser menos bagunceira. E falando no meu caso da bagunça, toda vez que eu ia mudar de casa, né, a gente tá na terceira casa, eu fico, não, porque eu vou me livrar de metade das minhas coisas, porque eu vou ser extremamente organizada, e pipipipopopó. Gente, não dá. Já me peguei várias vezes extremamente frustrada porque eu não consigo. Hoje em dia eu tô numa fase de aceitação. Não consigo mesmo. Peço ajuda do meu marido, às vezes eu falo, olha, eu limpo o que for, porque eu adoro limpar. Mas você organiza a mesa pra mim, você organiza as coisas que estão lá embaixo que eu fiz de bagunça. Aí tanto que ontem mesmo ele me perguntou, quantas vezes você subiu a escada? Eu falei, umas 3 hoje, eu acho. Ele, e o que você levou nessas 3 vezes que você subiu a escada? Eu falei, a garrafa de café, o copo de água. Aí ele, o que mais? Eu, tá bom, já entendi. Eu não subi as roupas, porque ele dobrou as minhas roupas que ele tinha recolhido e deixou lá embaixo. E eu fiquei o dia inteiro olhando pras roupas, tipo, eu não pensei nas roupas, tipo assim, não me incomoda, não vejo, não me dá aquele toque que as pessoas têm, meu Deus, preciso arrumar tudo, sabe? E me dá até agonia quando eu vejo essas pessoas que precisa tudo tá num lugarzinho, assim, né? Minha irmã é desse jeito, inclusive, completamente o oposto de mim. Mas tô aprendendo a conviver. E uma coisa que eu percebi, que você falou da criatividade, é que, assim, quando tá mais bagunçado, eu consigo ser mais criativa. Mas se eu preciso fazer alguma coisa que seja mais pragmática, mais metódica, igual definir um contrato, definir coisas de reunião, fazer uma linha editorial, que é a parte mais técnica da linha editorial, não flui. Agora, quando eu vou fazer design, carrossel, vídeo, essas coisas, pode estar a bagunça que for que eu vou fazer, vou ficar aqui, vou sentar do jeito que der. O juiz ainda ficou me zoando esses dias, no sábado, eu acho que eu tava trabalhando de calcinha, ele ficou, você tá trabalhando de calcinha? E eu, tô, amigo, funciona, eu trabalho do jeito que eu tô aqui, do jeito que eu vim ao mundo, se precisar, sabe? As coisas fluem, eu não tenho essa coisinha, até porque eu sou muito metódica dentro do trabalho, né? Que tudo tem que estar assim, certinho, tudo bonitinho. Tem planilha, tem listinha, tem checklist, tem tudo. Na minha vida pessoal é o oposto. Pra ter um equilíbrio, né? Ele tem que ser o oposto. Mas outro defeito que eu não gosto é o da procrastinação. Que aí a bagunça pode acarretar um pouco às vezes, pode. Mas eu acho que também vem um pouco da insegurança, assim, né? E aí você falou que os nossos
vilões podem atrapalhar, a gente pode ser o vilão na vida de outras pessoas, e às vezes são defeitos que a gente nem pensa, né? Eu sempre fui a tímida, a quietinha, a boazinha, entre aspas. Só que eu acho que, assim, uma das minhas melhores amigas que eu perdi nos últimos anos foi justamente por isso. Foi porque eu aceitava muito as coisas do jeito que elas vinham, eu não debatia, eu não batia de frente, eu não me posicionava, eu não sabia o que eu queria, e ela já era completamente o oposto. Só que aí tudo que eu ia fazer, eu precisava dela por perto. Por quê? Porque eu não tinha certeza do que eu queria, eu não tinha certeza de pra onde eu ia, e isso sobrecarregava ela. Então, mesmo que, nossa, porque a Rebeca é muito boazinha, a Rebeca é muito quietinha, a Rebeca aceita tudo, ela é muito legal. Não era tão legal assim. Primeiro que isso fez mal para as pessoas que estavam ao meu redor, porque elas tinham que estar o tempo todo me apoiando, me ajudando, me dando uma assistência. E segundo, porque isso fez mal para mim também, né? Sim, no fim, a sua qualidade de ser tranquila virou um defeito e você se tornou sua própria vilã. E, consequentemente, também na vida das pessoas ao teu redor. E isso é muito comum, sabe? E, na real, é que a gente não para pra pensar que todo... Agora eu tô falando de sentimento, mas fazendo um comparativo a defeitos também. Minha psicóloga me disse uma vez que nenhum sentimento é 100% ruim, sabe? A raiva não é 100% ruim, a tristeza não é 100% ruim, a alegria não é 100% boa. Tudo precisa de um equilíbrio, tipo, e tudo serve pra te fazer algo. Por exemplo, eu com raiva, se tu me der uma casa pra limpar com raiva, minha filha, uma limpeza que eu levaria 5 horas, tu me dá 2 horas, tá limpo. Eu nunca me esqueço, um dia que eu cheguei no trabalho e a minha chefe me levava, né? E ela me esqueceu de mim, ela esqueceu de mim naquele dia. E aí, é porque tava uma confusão de caronas, enfim, ela não fez proposital, tá? Foi uma confusão mesmo, e ela acabou esquecendo que eu iria com ela nesse dia. E eu cheguei lá, puta, mais puta. Um trabalho que a gente fazia em, tipo, 2, 3 horas, eu fiz em 1 hora. Na época eu trabalhava numa padaria. E, cara, a raiva, ela me dá esse combustível, sabe? A tristeza na TPM, por exemplo, deixa a gente mais reflexiva, mais pensativa, mais calma. E a alegria traz aquele sentimento, tipo, de felicidade, de explosão de quero fazer, enfim, empolgação. Porém, em excesso, ela também vai te fazer mal, ela também vai te colocar em enrascadas. E não é diferente dos nossos defeitos e qualidades. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu sou muito sincera. É uma qualidade. Em excesso pode virar um defeito. Eu sou muito perfeccionista. É uma qualidade, mas em excesso pode virar um defeito. Eu sou um pouco procrastinadora. É um defeito. Mas se tu não for nada procrastinadora, talvez tu não descanse nunca e o teu corpo resetar, sabe? Sei lá, eu sou muito desorganizada. Mas se tu for muito organizada, pode ser um problema também. Então, o lance não está nos defeitos ou nas qualidades, mas na intensidade de cada um. Até porque ninguém é só uma coisa 100% do tempo. Sim, e é doido porque, assim, a gente consegue ter esse controle, essa perspectiva, né? Quando a gente começa a pensar sobre essas coisas, sobre os defeitos que a gente não queria ter, ou sobre as preocupações que a gente não queria ter. Eu lembro que eu vi no final do ano uma trend que falava sobre isso, né? Sobre, coisas que eu não me orgulho de falar, coisas que eu não me orgulho de sentir. E aí a menina falava que ela tinha medo de ter filhos, porque isso poderia estragar o casamento dela. E, putz, tá tudo bem, entendeu? Pelo menos ela teve consciência disso. É igual eu sou bagunceira? Sou, mas pelo menos eu tenho consciência de que eu sou bagunceira. A gente tem consciência de que a gente procrastina. A partir do momento que a gente tem consciência dessas coisas, a gente vai continuar fingindo que elas não existem, ou a gente vai achar um jeito de lidar com isso. Hoje em dia, por exemplo, a bagunça, tem vezes que ela me incomoda, e tem outras vezes que eu penso, tá tudo bem. Eu tô tão cansada, essas últimas semanas mesmo eu tenho trabalhado muito, o dia todo, tem dia que eu fico até de noite trabalhando,
paro pra almoçar ou acordo um pouco mais cedo pra fazer o quê? Pra fazer meu crochê. Eu não vou acordar mais cedo pra arrumar minha mesa que tá bagunçada. Ela vai ficar bagunçada mais um tempinho, tá tudo bem, sabe? Eu vejo que às vezes eu preciso priorizar outras coisas. E eu acho que a nossa geração tem essa sensação de que o mundo vai acabar a qualquer momento, de que a gente pode morrer a qualquer momento, de que as coisas podem, né, a gente pode ficar sem água, sem ar, sem sei lá o que mais que a gente pode ficar. Então tem vezes que chega fim de semana, não vou arrumar minha mesa vai ficar bagunçada. Eu vou limpar minha cozinha, eu vou limpar o meu quarto, mas a minha mesa que tá bagunçadinha, ela vai seguir bagunçadinha, entendeu? Eu vou colocar outras prioridades na frente porque eu preciso de tempo de qualidade, eu preciso sair um pouco do trabalho. Então eu entendo esse limite, eu entendo até que ponto meu defeito tá me atrapalhando e até que ponto ele tá ali pra me dar uma força às vezes, sabe? É igual você falou da procrastinação. Se eu não procrastinar, eu vou ficar viciada no trabalho, vou ficar o dia inteiro aqui, sabe? Me deixa procrastinar de vez em quando, fazer o meu lindíssimo crochê, sabe? Eu mereço. Eu amei esse termo. Às vezes ele tá ali pra me dar uma força. Realmente, às vezes o nosso defeito ele tá ali pra dar uma força, gente. A gente precisa aceitar. E aí, principalmente, a gente precisa aceitar que a gente não vai ser bom o tempo todo. Perfeição não existe. Só existe nas redes sociais com inteligência artificial, que aliás é um episódio que falamos anteriormente. Volta lá e escuta. Mas agora a gente falando sobre perfeição e sobre comparação e sobre redes sociais, eu queria frisar muito a questão das redes sociais quando a gente fala de defeitos e qualidades. Cara, a rede social, ela é ótima. A gente trabalha com isso, ganha dinheiro com isso. Porém, ela é uma pedra no sapato quando se trata disso. Eu tô de saco cheio dessa caralhada, desculpa a palavra, dessa caralhada de gente na internet cagando regra de perfeição, cagando regra de tipo, ai, faça isso, levante. E esse negócio de levantar às 5 horas da manhã já é de tempos, né? Tudo bem, se tu quer levantar, levanta, cala a boca, só levanta e faz o teu. Tipo assim, para de se comparar com essa galera perfeita das redes sociais. Para de se comparar com o café com Deus Pai, porque talvez a janta seja com o diabo. Então a gente não pode levar tudo ao pé da letra. A gente não pode achar que a perfeição do amiguinho tem que se aplicar na nossa vida, porque a gente não sabe o que as pessoas vivem no off. Sim, exatamente isso. Eu adorei. A janta seja com o diabo, muito bom, muito bom. E é literalmente isso, né? Eu lembrei que esses dias no carnaval eu tava assistindo um vídeo de duas pessoas que foram muito famosas, vendiam conteúdo adulto, faziam não sei o que de carnaval, da época dos nossos pais, sabe? E aí chegou agora, eles estavam, não, porque o carnaval é a festa do diabo, e a festa de não sei o quê. E assim, queridos, vocês vão cuspir no prato que vocês comeram, lamberam, vocês estão lá cuspindo agora, sério? E a internet é literalmente isso, é um monte de gente que tá lá assim, não, porque você tem que respeitar a família, não sei o quê, não sei o quê. Você vai ver a pessoa no off, gente. Provavelmente é a que menos respeita a família. É que não tá nem aí com nada. No mercado de trabalho mesmo, a gente vê muita coisa assim, de gente que fala de Deus, de igreja e não sei o que, e faz várias coisas que são contra os 10 mandamentos, que é o básico. Não vou nem falar muito de igreja, porque eu não entendo quase nada. Mas assim, a pessoa não cumpre nem o básico ali, sabe, dos 10 mandamentos, que todo mundo tá cansado de saber. Então, é muito doido você se comparar desse jeito, não tem como. Tu falou ali do mercado de trabalho, é muito real, tipo... É igual, assim, não podemos entrar em detalhes, mas a gente trabalha com lançamento de produtos, enfim. E nesse negócio do mercado digital, tu tem que tomar muito cuidado com a perfeição que é vendida pra ti. Porque pode chegar na hora e não ser aquilo que tu tá esperando. Pode chegar na hora e ser uma entrega diferente. Por isso, não se compare com influenciadores, tipo, não se compare. A vida da pessoa é a da pessoa, a sua é a sua. E isso serve pra mim também, porque eu gosto muito do mundo fit, né? E eu sigo muita galera desse mundo, obviamente. E, cara, assim, eu deixei de seguir uma carrada de gente, porque ele tava me fazendo mal. Juro pra ti, tava me fazendo mal, porque eu não acordava às 5 horas da manhã disposta. Eu acordava às 5 horas da manhã porque é o horário que o Pop precisa acordar pra dar conta de tudo, né?
Mas não acordava disposta, não acordava feliz. Eu não tomava o meu super coffee, porque eu não gosto de café, sabe? Eu não lia o meu livro, li as minhas 2 páginas por dia, porque de manhã eu tô na primeira marcha ainda, eu não consigo. Enfim, eu pensava, cara, que isso? Aí eu olhava os corpos, eram todos perfeitos, sem uma celulite, sem uma estria, sem uma gordurinha localizada. E eu achava que eu era o cocô do cabrito. Aí eu comecei a encontrar pessoas que falavam de rotinas reais, sabe? Que falavam de corpos reais. E comecei a seguir essa galera. O meu algoritmo foi mudando e eu pensei, ufa, é desse lado que eu quero estar. Porque tava me fazendo mal real, assim, tipo, a ponto de eu me olhar no espelho e não ver nada além dos meus defeitos. E aí eu pensei, não tá certo isso. Porque o meu corpo, ele é o que me abriga. Se eu tô olhando pra ele, eu só tô enxergando defeitos, mesmo ele me deixando caminhar, fazer exercícios, comer bem, sorrir, cantar, dançar, conversar, viver, e eu olho pra ele, eu só enxergo defeitos, tem alguma coisa errada. E aí eu percebi que a coisa errada, na verdade, era do que eu tava me munindo, que eram de influências irreais, sabe? E aí, então, assim, entenda que você não vai ser perfeito o tempo todo, você tem defeitos. E a influencer perfeita também tem defeitos. E se ela tá te fazendo mal, não tô dizendo só no mundo fit, tô dizendo em tudo, seja de trabalho, tudo. Deixa de seguir, sabe? Exclui. Eu pensei, você falou de produtividade, assim, né, de acompanhar essas pessoas que são produtivas. Eu tenho mais uma questão, assim, com o intelectual, com o profissional, e eu acompanho muito a Luana Carolina, né, eu gosto muito dela. Só que se tem uma coisa que ela sempre fala, é que o quê? A gente começa a ser produtivo de manhã, porque não existe você não ser produtivo de manhã. Tem muita gente que fala isso, né? Que você precisa acordar cedo e ser produtivo de manhã e pipipipopó. Não existe isso de gente que é diurno, é quem acorda de manhã. E o outro... não existe a pessoa que trabalha mais de tarde. É porque ela procrastina cedo e não consegue fazer o que ela tem pra fazer cedo. Mas assim, de um mês pra cá, eu acho, eu comecei a aceitar e me desprender disso. E eu parei de procrastinar tanto quanto eu procrastinava. Porque eu acordava mais cedo, eu tentava trabalhar melhor mais cedo, aí eu não conseguia, aí eu me sentia mal porque eu não era produtiva de manhã. Aí eu procrastinava mais de tarde porque eu não tinha procrastinado de manhã. Aí virava uma bola de neve, assim, ó. Hoje em dia eu faço o quê? Eu tomo meu café da manhã devagarinho. Meu café da manhã demora 1 hora pra mim comer uma crepioca e tomar 2 xicrinhas de café. Eu fico 1 hora. Eu mexo meu ovo com toda a paz do mundo, passo meu requeijãozinho, boto minha novela pra assistir, que agora eu tô assistindo novela. E assim, é isso. Vou no meu tempo. Acabei, vou trabalhar. De tarde, trabalho pra caramba. Tem dia que eu trabalho até a noite, mas eu prefiro. A gente acordou, acho que sábado, de manhã cedo, pra jogar badminton, que a gente tá jogando agora, né? E, gente, não fluía. O calor me irritava, o sol cedo me irrita, tudo de manhã me irrita, sabe? E aí eu vou ficar tentando me encaixar numa rotina que pra uma pessoa é uma rotina maravilhosa e pra mim não funcionou. Até quando eu vou ficar tentando me encaixar numa coisa que não funcionou? É igual a organização. Porque você tem que fazer checklist, porque você tem que fazer o método sei lá o quê. Você tenta um método, você tenta o outro, nenhum deles se encaixa. Faz uma coisa, procura o teu jeito de fazer, vai adaptando um, vai adaptando o outro, vai vendo como o seu corpo dá muitos sinais, sabe? É igual sábado eu acordei cedo, o meu corpo tava cansado, o meu corpo não queria jogar badminton, o meu corpo não queria ficar no sol. Isso tava claro, eu tava com o corpo pesado, eu não tinha feito nada, era de manhã, mas o meu corpo tava pesado. Agora, você me chama pra jogar de tarde, ontem a gente jogou de tarde, a gente jogou 1 hora e dava pra ter jogado mais. A gente sente, a gente percebe, o nosso corpo dá sinais de quando a gente tá desconfortável. Então, pra gente se adaptar com essa rotina doida, com essas coisas doidas, é só a gente sentindo mesmo, é só a gente tentando entender nosso corpo, né? A gente voltou pro autoconhecimento de novo. A gente sempre fala de autoconhecimento nesse canal, não é possível? Sim, e eu queria finalizar a minha parte, depois você acrescenta, amiga, fazendo algumas perguntas, né? Que a gente pensou em trazer perguntas. Pensa aí,
na tua vida, tem algum defeito que tem te incomodado muito, mas porque tu tá olhando só com uma perspectiva negativa pra ele? E talvez ele tá aí pra te ajudar, como diz a Rebeca. Ele tá aí pra te dar uma força. Então, assim, pensa, tem algum defeito, sabe, que tá te... E agora pensa, tem alguma qualidade excessiva que tem te atrapalhado e tem se tornado um defeito na tua vida? Cara, pensa, reflete. Às vezes a gente tá vivendo essas coisas e não percebe porque simplesmente não para pra refletir. Sim. A minha pergunta é, será que você tem algum defeito que ele só existe na sua cabeça também? Porque às vezes a gente se pega, principalmente com característica física, né? Que a gente fica, putz, essa manchinha aqui, nossa, eu odeio essa manchinha. Amiga, ninguém repara na tua manchinha. Ninguém. E eu não tô falando isso no sentido de que, ai, tua manchinha é besta. Não é por isso, não. A tua manchinha pode te incomodar, mas assim, você tá se punindo muito mais do que precisava por causa de uma manchinha. Entende? É igual eu com a minha papada. Gente, eu sou super magra, eu tenho uma papada pequenininha. E às vezes eu engordo um pouquinho e eu fico, não, porque tá dando pra ver e não sei o quê. E